Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que temos por base do texto do Antigo Testamento de Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 até o 28. E destacamos o versículo 28, que diz assim: E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. O tema de hoje é: só através de Jesus temos um Deus favorável. Muitos fazem as divisões do mundo entre estes e aqueles, ricos e pobres, entre os do Oriente e Ocidente e assim por diante. Existem muitas maneiras de dividir o ser humano para poder entender melhor. Em questões de Bíblia, de Palavra do Senhor, nós podemos tranquilamente dividir o ser humano, toda a raça humana, em duas questões: os religiosos e os cristãos. E por que alguém religioso não seria um cristão? Ou um cristão não seria um religioso? Vamos tentar explicar. A maioria das pessoas, a grande maioria, é religiosa. Tem alguma religião, adora um Deus que acha que é o seu Deus e procura sempre entender que tem alguém por fora, alguém no exterior de si que sabe mais do que ele e também o pode ajudar, como também o prejudicar. Existem várias palavras, várias histórias sobre deuses que as pessoas fazem e eles vão acreditando nisso. Deuses que se alimentam na parte da noite, outros só de dia. Deuses que exigem isso e aquilo lá, senão vai vir desgraças por aí. E o povo fica com muito medo e começa a fazer adorações. Então nós vemos muitas vezes as pessoas comprando muitas velas, velas para fazer orações para este Deus, aquele Deus, venerar aquele outro. Até personagens bíblicos são venerados, são adorados como se fossem deuses. E esses são os religiosos, porque eles adoram tudo. Adoram o sol, a lua, o universo, as pedras. Adoram aquilo que vem na mente que eles julgam ser um Deus. E nesse grupo de religiosos tem aqueles religiosos ao extremo. Não tem mais religioso do que esse, os ateus. Os ateus acreditam tão fortemente em si mesmos como deuses e acham que eles são deuses para todo sempre. E aí eles inventam histórias que os outros deuses não existem, não há provas nenhuma, mas eles tentam provar que eles mesmos são deuses. Dizem que não acreditam em nada, mas a opinião deles o faz como deuses aqui na Terra. Veja que situação absurda, acreditar num ser finito que vai um dia morrer. Que Deus fraco é esse? Assim também aqueles que estão em religiões estranhas, acreditando em árvores, em nuvens, em trovões e sei lá o que tudo, e acreditam isso como se fosse algo que pudesse os ajudar. Do outro lado estão os cristãos. E os cristãos acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E através do Filho Jesus Cristo, que morreu uma vez pregado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, pagando todos os nossos pecados, nos reconciliando com Deus, dando-nos o perdão todos os dias, esses cristãos, eles também vão viver aqui no mundo. Vão ter os mesmos problemas que os outros religiosos têm. Só que a diferença é que esses confiam no Senhor e um dia vão partir dessa terra para se encontrar com o Senhor. E esse é o assunto aqui de Ezequiel, o profeta do Antigo Testamento. Ele está falando sobre o trono de Deus. Como é lindo, como é maravilhoso o trono de Deus.
E este trono, esta graça de Deus, o Deus favorável a nós, é só possível através da fé em Jesus Cristo, o Salvador. Não adianta ser religioso e falar, um dia estarei lá junto com o Senhor. Não vai estar, não. Porque a fé em Jesus, o Salvador, é que nos garante a entrada no reino de Deus, o reino dos céus. E lá nos céus nós veremos essa imagem que Ezequiel ele desenha, ele fala. O trono de Deus brilha. Brilha igual um arco-íris forte, cheio de cores bonitas, onde brilhando nós podemos nos sentir bem. O arco-íris ele foi colocado por Deus depois do dilúvio, uma aliança entre Deus e as pessoas, de que nunca mais seria destruído o mundo através das águas. E Deus, fazendo esta aliança, ele coloca no seu trono a aliança. E a parte melhor de tudo isso é saber que no trono de Deus está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus Cristo, que é a aliança de Deus conosco, que pagou todos os nossos pecados e através dele temos o perdão, está nos aguardando neste trono maravilhoso. Largue as religiões que não nos levam a Deus. As religiões, ou ser religioso apenas para aplacar um pouco a consciência, isso não faz bem para nenhum cristão. Existem muitos cristãos que querem atirar para todo lado. Fique firmemente só no Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus Cristo Salvador, porque é só assim que haverá salvação. De outro jeito não haverá. A salvação é através de Cristo. Confia em Jesus até o fim e isso basta. Um dia nós todos, eu e você, vamos ver como é que é esse trono do Senhor, juntos com Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por nos falares através do profeta como é o teu santo trono. Mas na verdade a gente não entende muito bem. Mas um dia nós estaremos lá, pela graça de Cristo que está sobre nós estaremos lá sim. O Senhor, por favor, conserva-nos firmes na fé em Jesus até o fim e nos encontraremos neste trono consagrado a Ti. Em nome de Jesus. Amém.